Bom dia, bom dia. Que você tenha um dia abençoado, um dia repleto de bênção do Senhor. Nessa manhã eu quero deixar para vocês mais uma reflexão. A palavra de Deus nos ensina que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nesta manhã, eu quero falar sobre um assunto que se encontra no livro de Êxodo, quando o Senhor Jesus ele deixa para nós, filhos dele, alguns mandamentos, né? E um dos mandamentos que o Senhor nos deixa para como uma ordenança é que nós não ter para nós outro Deus senão somente o Senhor. Não fará para ti ídolos, imagens, né? Seja de barro, seja de madeira, imagem. Não adorarás outro Deus a não ser somente o Senhor. Não existe outros deuses. Eu não estou aqui nessa manhã para falar sobre religião, independente da religião que nós somos, né? Nós temos um Deus que deve ser adorado. Só que nessa manhã eu não quero falar sobre os deuses, né? Como estátuas, imagens, enfim, como todos já sabem, seja na sua igreja católica, seja na igreja evangélica, você ouve falar que você deve adorar somente a Deus, a um único Deus. Só que nesta manhã, às vezes para muitos, nós somos já cristãos, nós cremos em Deus, aceitamos Jesus e nós cremos somente em Deus, nós só temos Ele como nosso Deus. De fato é verdade. Só que muitas vezes, hoje nós estamos o mundo está numa era diferente, né? Está numa nova era diferente, né? Tudo mudou. E hoje, muitas vezes, o mundo coloca deuses na nossa vida para ser adorado. O que é Deus? O significado da palavra Deus, se você pegar no dicionário, é algo que tem que ser reverenciado, é algo onipotente, algo único, é algo que você coloca em primeiro lugar na sua vida para adorá-lo. É algo que está ali, é o primeiro, é a primeira coisa, em tudo na sua vida está em primeiro lugar Deus. Isso significa Deus. E só que o mundo hoje nos coloca muitas situações. Às vezes você pode falar, Dárcio, eu tenho Deus, eu só adoro a Deus. Mas muitas vezes nós colocamos as coisas que o mundo nos oferece para conseguir algo, para ter sucesso. Como, por exemplo, um trabalho. Muitas vezes nós colocamos, né, em primeiro lugar na nossa vida o nosso trabalho, né? Ou você coloca em primeiro lugar a sua casa própria, o seu carro, os seus bens. Ou você coloca a sua família em primeiro lugar, um amigo, né? E isso, de certa forma, são deuses que são colocados na nossa vida e muitas vezes nós não percebemos e deixamos verdadeiramente Deus de lado e começamos a construir para a nossa vida outros deuses. Ou seja, eu falei que é aquilo que você coloca em primeiro lugar da sua vida. Então, nessa manhã eu faço uma pergunta para você. O que é que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida?
Qual é o Deus que você tem adorado? Qual é o Deus que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Será que é as coisas seculares desse mundo? Seculares desse mundo que são trabalho, casa, amigos, festas, bens, estudos. Por exemplo, tem aquela pessoa que trabalha anos e anos numa empresa, 40, 50 anos numa empresa. E quando é mandada embora, a empresa manda embora, simplesmente ela não sabe o que fazer, porque ela se dedicou, ela colocou como primeiro lugar, ela priorizou aquela empresa em tudo e simplesmente a empresa mandou embora e ela não tem mais o que fazer. Então ela começa a ficar depressiva e ela começa a ficar problemática porque colocou o emprego no primeiro lugar. Ou seja, você colocou um Deus na sua vida que não deve ser adorado. Às vezes um amigo, às vezes você confia tanto no amigo. A palavra de Deus fala que nós temos livre acesso ao Pai para orar, para falar com Ele. E muitas vezes você procura um amigo para conversar. Não, eu preciso conversar com ele porque quando eu converso com ele eu me sinto bem, ele me dá palavras de ânimo, ou ele ora por mim, ou ele me dá alguns conselhos e eu sigo somente ele. Se eu não falar com ele, no meu dia não está bem. Você coloca o seu amigo em primeiro lugar. Isso é um Deus também. Então, que tipo de Deus nós temos adorado? A palavra de Deus fala que nós devemos adorar somente ao Senhor. Então que você reflita nessa manhã. Que você reflita nessa manhã. Que tipo de Deus às vezes eu tenho colocado na minha vida? Será que é de imagens? Será que é uma estátua? O Deus de madeira? Ou esses deuses que o mundo coloca para nos sobrecarregar, nos distanciar verdadeiramente de Deus. Então que nessa manhã você volte a colocar Deus como centro da sua vida. Que você comece a colocar Deus como seu único Deus que deve ser adorado. A palavra de Deus ainda fala que buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então nós temos que buscar a Deus. Buscar primeiramente as coisas de Deus, primeiramente o reino de Deus, e as demais coisas serão acrescentadas. Isso significa que nós devemos adorar somente a Deus. Esses outros deuses que muitas vezes o mundo nos coloca sem nós percebermos, entra na nossa vida sem nós percebermos, muitas vezes tem nos afastado. E tem feito nós perdermos o foco. Onde Deus teria que ser o centro, o único Deus a ser adorado. Outras coisas na nossa vida têm sido Deus. Então, o que você tem colocado em primeiro lugar na sua vida? Pense nessa manhã. Reflita nessa manhã. Ore, fale com Deus. E coloque Ele. E que Ele seja Deus, o único Deus da sua vida. Que Ele seja o centro de tudo na sua vida. Amém? Fique com Deus. Tenha um bom dia. Paz do Senhor.